frigeirista, tudo bem? Vamos agora à aula do esquema elétrico, da ligação elétrica da nossa unidade condensadora. Aqui nós vamos fazer um paralelo, onde nós vamos aprender utilizando apenas dois capacitores simples e aqui um capacitor duplo. E qual a diferença desse capacitor simples para o capacitor duplo? O capacitor simples, ele vai utilizar cada um para cada componente do nosso sistema. Então, um capacitor exclusivamente para o compressor de maior capacitância e um menor capacitor para o ventilador. Eu costumo brincar como que a gente vai descobrir, sempre de maior capacitância do compressor, porque tirar uma máquina, um ferro da inércia é mais difícil do que tirar uma aba de plástico. Então eu sempre faço esse paralelo, essa brincadeira aí para a gente sempre gravar, que o maior capacitância compressor, menor capacitância ventilador. E o capacitor duplo, que é esse carinha aqui, ele já é apenas um componente que consegue atender os nossos dois mecanismos, o nosso compressor e o nosso ventilador. Então a gente vai acompanhar aí a ligação de um capacitor simples e um capacitor duplo. A gente vai começar pela nossa borneira. Essa borneira aqui vai ser a entrada da nossa alimentação, dos nossos fios de interligação da nossa unidade condensadora. Ele vai receber lá da evaporadora a interligação elétrica. Então os fios, aquele cabo PP que você vai usar de 3 vias, vai chegar aqui. Eu vou usar 3 cores diferentes para melhorar, para facilitar a nossa visualização. Então eu vou utilizar o primeiro como vermelho, que vai ser uma fase. O segundo, o 2, como preto. E o nosso aterramento eu vou utilizar como azul. E vou repetir desse lado aqui. Então o azul, o preto e o vermelho, certo? E esses fios são o quê? Ou eles são as nossas fases, o 220, ou ele é a nossa fase neutro nos aparelhos 110, certo? Então são os dois que vão chegar aqui na nossa unidade condensadora. Para a nossa unidade condensadora funcionar nesse tipo de aparelho de ar-condicionado, eu só preciso chegar aqui a tensão em 220 e o aterramento, claro, que é nosso dispositivo de segurança. E como que eu vou fazer funcionar essa nossa unidade condensadora? Eu vou vir com a nossa primeira fase, eu vou alimentar o nosso compressor e o nosso ventilador. Então eu venho com um dos fios para o nosso comum do nosso compressor. A gente vai ver que o comum do nosso compressor ele vai ter um dispositivozinho aqui no meio, que é o protetor térmico. Como que esse protetor térmico trabalha? Assim que o nosso compressor atingir uma amperagem alta e ele começar a aquecer, o nosso compressor, que é o nosso protetor térmico, é uma chapa bimetálica, vai dilatar e vai abrir os contatos dele. Então ele é fechado, quando ele aquece, ele dilata e abre os contatos, interrompendo a passagem dessa fase para o nosso comum e desligando assim o nosso compressor, certo? Então um bizu que a gente tem, sempre que tiver um protetor térmico, ele é o pino comum do nosso compressor. E essa mesma fase a gente vai ter que chegar ela lá no comum do nosso motor ventilador, também para poder energizar. Então eu já tenho a primeira parte da energização dos meus dois componentes, que é a primeira fase, o número 1 chegando. Agora eu tenho que chegar com a segunda fase, ou com o neutro, no caso do 110, no nosso compressor e no nosso ventilador. E como que eu faço isso? Através do nosso capacitor, dos nossos capacitores. Então eu vou energizar os nossos capacitores com a segunda fase, certo? E daqui eu completo a nossa energização dos nossos componentes, o compressor e o ventilador. Como eu vou fazer isso? O capacitor ele funciona como auxiliar na partida do nosso mecanismo, sendo um compressor de ar-condicionado, geladeira, moedor, um ventilador. Então ele vai ter uma fase, um lado, no caso do simples, que ele vai receber a fase e distribuir essa fase, e o outro lado ele vai distribuir o arranque. Então ele vai ajudar a sair da inércia esse componente que a gente quiser. Como a gente faz isso? A gente ligou a fase 2 nele aqui. Então eu convencionei que esse lado do meu capacitor é o que vai receber e distribuir a fase. Já que ele distribui a fase, ele sai um fio daqui e liga lá no nosso marcha, e um fio daqui desse capacitor ventilador e liga lá no nosso ventilador. Então, por um lado que eu convencionei, ele recebe e distribui a fase.
O outro lado ele vai distribuir o arranque. Então eu vou sair com um fio do arranque para o nosso arranque do compressor e do arranque para o nosso ventilador, certo? E assim a gente consegue fazer uma ligação de uma unidade condensadora com capacitores simples, certo? Vocês vão ver aqui, ó, vocês acompanharam já na nossa aula lá, como que a gente descobre qual o comum, qual o master, qual o auxiliar e também como a gente vai alimentar o nosso ventilador. Aqui é só a ligação, né? Só onde os fios vão. Que às vezes vocês podem pegar uma manutenção que esses fios estejam todos cortados ou todos da mesma cor. Então a gente tem que entender, saber ler esse esquema aqui e saber ver onde que vão os fios, certo? O ventilador também a gente consegue acompanhar por um esquema deles. Eu vou desenhar um esquema aqui genérico que a gente consegue ver como é a ligação dele, né? Ele vai ter um fio que vai ser direto na fase e vai ter outro fio que vai ligar também na fase, né? E ele vai ter um desenho assim, que é o capacitor. Esse esquema elétrico dele aqui, geralmente vão vir as cores. Vou botar aqui vermelho, azul e rosa. Claro que não são essas cores, né? Aí, por essas cores aqui, por esse esquema, a gente também consegue ver como é que faz a ligação do nosso ventilador. Então o vermelho e o azul são as fases, então o vermelho iria direto, seria esse fio vermelho aqui. O azul seria esse fio aqui, que sai do capacitor do lado que ele distribui a fase. E o rosa seria esse fiozinho aqui que só pega só o arranque no nosso capacitor. Isso aqui representaria um capacitor, certo? Então é uma outra forma da gente conseguir ligar o nosso ventilador. E finalizando simples, agora a gente vai começar a ver como que a gente vai ligar o duplo.